verb to be, o terror de todo brasileiro. Mas o que ele faz, onde ele vive, quais são suas características? É o que nós vamos descobrir hoje aqui nesse vídeo. Hello bilinguals, welcome to our home. Aqui é a Natália Portes e esse canal ele foi criado para não te deixar desistir do inglês. E gente, o verb to be é sim o terror de todo brasileiro. Todo mundo fala assim, Natália, eu estudo verb to be desde que eu tava lá na 5ª série. E eu falo, beleza, então o que é o verb to be? Aí a pessoa fica cri, não sabe responder. Então hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas e superar essa relação, vocês estão me entendendo? Então papel e caneta na mão para você anotar tudo e tirar de vez o verb to be no seu caminho, porque ele é a base do inglês. Então você precisa dele para que sua jornada com o inglês seja mais tranquila e mais feliz. Então bora lá! Primeiramente, o verb to be nada mais é do que o verbo ser e estar no português. Exato. E aí já vem aquela pergunta, mas como eu vou saber a diferença? Como eu vou saber se tá dizendo eu sou ou eu estou? A teacher sempre fala aqui, eu já mandei você anotar essa frase, contexto é vida. Isso mesmo, contexto é vida. Por quê? Porque é pelo contexto que você vai saber se eles estão usando o verb to be no sentido de ser ou no sentido de estar. Então vamos lá. O verb to be no presente, ele se apresenta de 3 formas. Am, is e are. Exato. E eles têm os seus casamentos, ou seja, suas combinações que nunca mudam. Nós temos as pessoas em inglês, certo? Os sujeitos, os pronomes. Quem são eles? I, you, he, she, it, we e they. E para cada um desses existe um casamento perfeito que nunca muda. Essa combinação nunca muda. Então nós sempre vamos dizer I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Sempre, nós sempre vamos usar essa combinação aqui. Combinado? Agora, como que a gente aplica isso realmente na prática, no nosso dia a dia? Anota algo que mudou a minha vida. Quando eu parei de olhar para o verb to be, para o am, para o is e para o are, como apenas ser ou estar, e eu entendi para que eles eram usados, gente, a minha vida ficou muito mais simples. O verb to be, na sua forma base, ele vai ser usado principalmente para falar sobre características, ou seja, para falar de idade, para falar sobre o seu nome, a sua profissão, para falar sobre as suas características. Então, quando você entende que nós utilizamos para falar sobre informações pessoais e para falar sobre características, faz um boom na sua cabeça e começa a fazer muito mais sentido. Agora, vamos para a lógica do verb to be para que você não trave na hora de falar. A lógica para você montar frases na positiva é a pessoa, ou seja, I, you, he, she, it, mais o verb to be, que é a combinação perfeita da pessoa, mais o resto da frase, mais o complemento, ok? Como que isso vai ficar na prática? Por exemplo, I'm beautiful. Você percebe que quando a gente contrai fica I'm beautiful. You are nice. You are nice. You're nice. You're nice. He is a teacher. He is a teacher. He's a teacher. Ele é professor. They are married. They are married. They're married. Percebe que a teacher já gosta de trabalhar com as contrações desde o começo para que você já acostume o seu ouvido ao inglês real e você não crie a expectativa errada de ouvir eles falando I am Natália. E aí você chega lá e eles falam I'm Natália e você fica tipo, o que é I'm? Então por isso, desde o começo é importante você aprender as contrações. Agora que você já aprendeu as formas na positiva, bora para a negativa? Gente, a negativa é muito fácil. Você só vai acrescentar o not. Exato, só acrescentar o not. Então, por exemplo, você vai dizer I'm not happy today. I'm not happy today. Não tô feliz hoje. I'm not happy today. Ou, por exemplo, he's not married. He's not married. Ele não é casado. He's not married. Ou, por exemplo, Maria and João
are not friends. Maria and João are not friends. Maria e o João não são amigos. Viu como fica fácil você fazer as frases agora que você entendeu a lógica? Então vem aqui pra mim agora para você aprender a fazer as perguntas. Como que eu vou perguntar? Você é casado? Ela é professora? Como que eu faço esse tipo de pergunta em inglês? Uma curiosidade sobre perguntas em inglês é que não adianta você só mudar a entonação. Então, em português, a gente só muda a entonação. A gente pega e fala assim, você é casada? E pela entonação, a pessoa já sabe que isso é uma pergunta. Mas em inglês, além de você mudar a sua entonação, você também precisa inverter o auxiliar, né? Você precisa inverter o verb to be ali com a pessoa. Olha esse exemplo que vai descomplicar aí pra você. Então, se eu estou dizendo you are married, você é casada, eu vou pegar esse are e colocar antes do you. E vai ficar are you married? Are you married? Outro exemplo, eu estou dizendo she's a teacher. She's a teacher. Ela é professora. Eu vou pegar o is e colocar antes do she. Is she a teacher? Is she a teacher? Ela é professora? Vamos um exemplo agora, por exemplo, no plural. Eu quero dizer they are married. They are married. Eles são casados. Mas aí eu quero perguntar, eles são casados? Eu vou dizer are they married? Are they married? Vou pegar o are e colocar antes do they. Viu como não é tão complicado igual te falaram? Agora ficou muito simples e eu tenho certeza que o verb to be ficou facinho para você. Agora deixa aqui nos comentários para mim um exemplo para você praticar na afirmativa, na negativa e fazendo uma pergunta. Já aproveita e se inscreve aqui no canal porque toda semana tem um conteúdo para você não desistir no meio da sua jornada com o inglês. That's it for today. É isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!